Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo dessa semana sobre a análise descritiva, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre medidas de tendência central e medidas de dispersão, que são uma maneira de a gente fazer a síntese numérica, né, daquelas variáveis quantitativas. Então, para as variáveis categóricas, a gente usa mais a proporção, a distribuição, o N de cada uma das respostas, a porcentagem, né? E para as quantitativas, a gente vai geralmente fazer uma síntese numérica, seja ela média, moda ou mediano, a gente vai tentar aí colocar num valor que represente esse todo. Então, e para as categóricas, né, como eu disse, relembrar aí, a gente vai fazer as proporções, que é a análise das frequências, né, análise da distribuição. Então, elas são mais facilmente mostradas pelos gráficos de setores, por exemplo, essa proporção. Então, 50% do sexo feminino, 50% do sexo masculino, senão 13% do tipo sanguíneo A, 13% é do tipo sanguíneo B, 15% é do tipo sanguíneo AB, e por assim vai. Já para as sínteses numéricas, a gente quer resumir as medidas num valor central, num valor que represente esse todo. Geralmente são valores que vão ao centro e depois disso a gente consegue analisar também valores que dispersam desse centro. Então, por isso que a gente tem aí as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central, elas vão procurar um número no centro, no meio desses dados, né, que vão ser representativo de todo o conjunto. A nossa intenção é resumir o conjunto em um único número, para a gente poder analisar qual que é a média de idade da nossa sala, para a gente ver mais ou menos em um número como que é mais ou menos a idade dessa sala, por exemplo. Então, a gente tem aí como exemplo a moda, a mediana ou a média. É importante a gente também saber que essas medidas de tendência central, às vezes, são chamadas de medidas de posição, né? A posição que elas estão importa. Então, vamos aí começar pela moda. A moda é aquele valor que aparece mais vezes, que aparece com maior frequência. Então, se a gente pegar aqui uma sequência de dados que eu peguei, por exemplo, uma sequência de dados qualquer, a gente vai colocar ela em ordem crescente e vai ver qual número mais aparece mais vezes. Neste caso aqui, vai ser, só um momento, vai ser o número 2. Né? Ele vai aparecer aqui 3 vezes, o 1 aparece 2, o 6 aparece 2 também. O número que mais aparece é o 2. Então, o 2 é a nossa moda. Nossa, mas e se tiver mais de um número que também aparece mais vezes? Por exemplo, se aqui tivesse mais um 6, o tanto 2 quanto o 6 seriam nossa moda, né? Nosso conjunto de dados a gente ia chamar de bimodal. Então, o nosso conjunto pode ser bimodal, multimodal. Então, é o número que aparecer com maior frequência ou os números que aparecerem em maior frequência. A mediana é um valor de posição. A mediana de uma variável é o valor que aparece no centro exato do conjunto de dados quando eles estão dispostos em ordem crescente. Então, vamos pegar aqueles mesmos valores que a gente trabalhou no slide anterior. Aqui, se a gente for analisar, qual o número que aparece exatamente no centro? É o 4. Né? Ele vai dividir o nosso conjunto de dados em duas partes iguais. Tanto para cá tem 5 números, quanto para cá tem outros 5 números. Então, ele está exatamente no centro. Ele é a nossa mediana. Né? Então, 4 é a nossa mediana. Mas, se o nosso banco de dados tiver um número par, por exemplo, vão ser 2 números que vão estar no centro. Como que a gente faz para saber qual é a nossa mediana? A gente vai somar esses 2 números e vai dividir ele por 2. Então, a nossa mediana nesse caso aqui é 4,5. É importante a gente também entender um pouco
de que maneira isso se aplica no nosso estudo, assim. Não é muito comum, não é muito frequente a gente achar o valor da mediana, por exemplo, nas tabelas dos artigos científicos. Mas a mediana é muito usada, por exemplo, para quando a gente precisa dicotomizar alguma variável. Então, a gente usa a mediana para separar esses dados em dois. Então, a primeira categoria, né, que dicotomizar a gente quer fazer duas categorias. Então, a primeira categoria é valor inicial até a mediana e a segunda categoria é da mediana até o valor final. Outro valor aí, outra medida de tendência central que a gente vai buscar para resumir, né, nosso conjunto de dados, é uma velha conhecida nossa, né, a média aritmética, que a gente aprende lá desde o ensino médio. Ela é a soma de todos os valores desse conjunto dividido pelo total de valores, pelo n, pela nossa amostra. Então, aqui, nesse mesmo conjunto que eu já venho usando, a gente vai somar todos e dividir pelo número, então é toda essa soma dividida por 11. Então, a nossa média aritmética aqui é de 4,72. Então, se isso fosse, por exemplo, os conjuntos de idade de uma amostra, a nossa idade média seria de 4,72. Outro valor também que a gente trabalha é o quartil. Vocês lembram de eu falar assim que as medidas de tendência central também são chamadas de medidas de posição? O quartil, ele é uma medida que, assim como a mediana, ele vai ser dado pela posição que ele está no conjunto. Então, por exemplo, quais são os quartis nesse conjunto de dados? O 2, o 4 e o 6. Por quê? Porque esses valores vão dividir o conjunto de dados em 4 partes iguais. Por exemplo, para cá tem 2 números, aqui tem 2 números, aqui tem 2 números e aqui tem 2 números. Então, ele dividiu o nosso conjunto de dados em valores, em valores iguais, em intervalos iguais, né, de quantidade de valores. Mas, vocês lembram também que esse valor aqui, esse quartil aqui, também a gente também usou, chamou ele de mediana? Pois é, a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil, que a gente geralmente chama ele de mediana, e o terceiro quartil. Então, sempre que a gente estiver falando de segundo quartil, a gente vai estar falando da mediana da nossa amostra, né? Que a gente dividiu aqui em duas partes iguais, e aqui cada um desses números divide em 4 partes iguais. Esse quartil, ele está muito ligado a percentil, né? Que são valores que a gente pode fazer isso e dividir quantas partes a gente precisar ou quiser. Mas o mais utilizado é o quartil, que divide em 4 partes. Ou a mediana, que divide em 2. Então, a gente viu aí as medidas de tendência central, que buscou representar todo esse conjunto em um número só, que está mais ou menos no centro, né? E agora, a gente vai trabalhar com as medidas de dispersão, que também fazem parte da síntese numérica, mas que elas vão falar para a gente sobre a relação do conjunto a esse centro, né? São medidas que vão distanciar desse centro, desse valor central que a gente trabalhou. Então, a gente tem como exemplo a amplitude, a variância e o desvio padrão, por exemplo. A amplitude, ela é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. Então, se a gente pegar esse mesmo conjunto de dados que a gente estava usando já, o maior e o menor é o 14 e o 1. Então, a nossa amplitude vai ser de 13. Então, os dados do nosso conjunto variam em 13, do menor para o menor, há essa diferença de 13 unidades, né? Então, 13 é a nossa amplitude. Já o desvio padrão, que é a nossa medida de dispersão mais famosa e que a gente mais usa e vê na literatura, nos artigos, ela expressa a variação dos valores do conjunto em relação à média aritmética. Então, como que os restantes daqueles valores do nosso conjunto se comportam em relação a essa média?
O desvio padrão, ele é importante para a gente aprender um pouco sobre a normalidade desses dados. Quanto mais próximo de zero, mais regular é o nosso dado, menos valores extremos a gente tem. Então, eu peguei aqui um exemplo de uma tabela de algum artigo que eles mostram para a gente, ó, para a gente ver que é realmente muito comum a gente usar ó, a média, que é 17,3, e o DP, que é o desvio padrão, então, que é 5,87. Então, o que isso significa? Que os valores desse conjunto variam da média cerca de 5, variam em média 5 pontos, né? Os restantes dos valores se comportam de acordo com essa média, que é o valor central, variando aí em média 5,87. Alguns podem variar mais ou variar menos, mas em média esse valor que eles desviam que os conjuntos desviam dessa média é 5,87. A gente também tem um valor que a gente chama de variância. A variância é a média do quadrado dos desvios padrões. Ela serve para a gente chegar nesse desvio padrão, para a gente calcular ele. E ela é uma medida manipulada, arbitrária. Eu vou explicar para vocês. Para a gente chegar no desvio padrão, a gente precisa levar alguns valores, na hora que a gente está fazendo a conta matemática para chegar nesse desvio padrão, a gente precisa levar alguns valores ao quadrado, porque alguns têm números negativos. E para transformar um número negativo em positivo, a gente precisa levar ao quadrado. A gente não vai entrar nessa questão de como calcular, até porque o software faz isso para a gente. Então, como a gente eleva ao quadrado para ele ficar positivo, no final vai dar um número para a gente que é a variância. Mas como a gente elevou ao quadrado, a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente precisa extrair a raiz quadrada. Quando a gente extrai a raiz quadrada, dá para a gente o desvio padrão. Mas antes de extrair a raiz quadrada, esse valor a gente chama de variância. A gente não precisa aprofundar muito nessa variância. Ela não aparece tanto para a gente nos artigos, mas é mais por uma questão de compreensão, né, desses dados, até para a gente poder compreender também esse desvio padrão que a gente usa bastante. Então, eu trouxe aqui para a gente ver eu trouxe algumas tabelas de um artigo científico recente, que é da nossa casa, né, da UFMG, super recente, que é sobre Covid-19, inclusive. Então, eu trouxe aqui as tabelas desse artigo. Inclusive, eu recomendo, eu vou deixar até o link desse artigo para vocês, ou aqui no vídeo, ou no Moodle, que se quem tiver interessado em ler ele, vai estar disponível. Ele é um livro, ele é um artigo de acesso aberto, não precisa pagar para poder acessar. Então, eu trouxe aqui a tabela 1 desse artigo. A gente vai relembrar também como que é a formatação de uma tabela, né? Para a gente ver aqui se essa está dentro da formatação. Ó, tem o título numerado, a tabela numerada, com o título descritivo dos valores. Tem a borda superior, a linha logo abaixo e a borda inferior. Aqui eles separaram também cada variável por uma linha. Ok. E não tem aqui as bordas laterais nem as linhas verticais, né, que geralmente realmente não tem nas tabelas, né? Então, tudo ok. Então, ele trouxe aqui para a gente a frequência, né, o número total, a frequência absoluta de cada uma dessas características, né? Cada um desse aqui é uma variável. Na aula, no vídeo anterior, a gente tinha feito uma tabela para uma variável, que ele juntou, é muito comum isso em artigos a gente fazer uma tabela para várias variáveis. Então, aqui ele descreveu as opções, né, as respostas, as categorias dessas variáveis e colocou aqui o número absoluto e a frequência. Eu trouxe aqui também a tabela 2 desse artigo. Eu achei uma tabela muito interessante, porque ela traz para a gente a mediana, né? Que eu disse para vocês que ela não é muito usada, não é comumente usada nas tabelas, mas ela pode aparecer, e essa tabela que traz para a gente. Então, naquela mesma formatação, tabela 2 numerada, com o título
que explica do conteúdo, as bordas superiores e inferiores. E aqui ele traz para a gente a média, o desvio padrão, que é o Standard Deviation, que é o desvio padrão em inglês. Ele traz para a gente a mediana, o valor mínimo e o valor máximo. Então, aqui tem as desordens que eles trabalharam, né, no artigo, mas aqui embaixo tem a idade, por exemplo. Vamos analisar essa idade que ele trouxe aqui para a gente. Então, a média de idade dessa amostra foi de 7,5, com um desvio padrão de mais ou menos 3,4. Então, o que isso significa? Que os valores deste conjunto variaram em relação à média mais ou menos 3,4, em média 3,4. Então, ele trouxe aqui também para a gente a mediana. Então, a mediana desse conjunto foi 7, e o valor mínimo é 3, e o valor máximo é 17, né? As idades que eles trabalharam. Então, é isso. A gente... para vocês verem na prática como que a gente usa esses dados, por que a gente usa, né? Como que a gente vai ver isso nos artigos científicos. Aqui embaixo é muito interessante que eles tiveram cuidado, e é muito comum isso, é muito importante que a gente faça, de escrever as siglas, de descrever. Por exemplo, em artigos em português, quando a gente vai falar de renda, por exemplo, a gente coloca e faz as categorias, 1, 2, 3 salários mínimos, a gente coloca SM, para não poluir essa tabela, ficar escrevendo salários mínimos. Então, a gente coloca SM. É muito importante que lá embaixo a gente coloque a legenda para isso, né? Que a gente coloca SM igual salário mínimo. E aqui, todas as desordens que eles colocaram, tiveram o cuidado de vir aqui e descrever o que significam essas siglas, né? E é isso, essa foi a nossa segunda videoaula. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho com o SPSS, um pouquinho da prática, para vocês já irem se familiarizando com o software. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchauzinho, obrigada!